Você já conheceu alguém que parecia entender todo mundo, mas tinha dificuldade de falar sobre o que estava sentindo? Alguém que defendia a liberdade e respeitava o jeito de cada pessoa viver, mas quando o assunto era abrir o próprio coração, parecia criar uma distância? Ou talvez você seja de aquário e já tenha ouvido que é frio, distante ou desapegado. Mas será que é realmente isso? Hoje eu quero conversar com você sobre uma parte de aquário que quase ninguém fala, que é o lado sombra desse signo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite. Escute esse vídeo sem pensar em certo ou errado, porque quando falamos sobre o lado sombra, eu não estou falando de defeitos, e sim de comportamentos que aparecem quando sentimos medos, estamos inseguros ou quando tentamos nos proteger de partes muito sensíveis da nossa história. Pois todos nós temos luz e também sombra. E a astrologia não existe para colocar ninguém em uma caixinha, e sim para nos ajudar a entender quem somos. Então, se você gosta de conteúdo sobre astrologia, mapa astral, signos e autoconhecimento, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Então, vamos lá falar sobre o lado sombra de aquário de um jeito simples, leve e acolhedor e sem julgamentos? Bom, aquário é um signo de ar, é uma energia que nasceu para questionar, para enxergar possibilidades que quase ninguém vê, para inovar, para pensar diferente. Quem é de aquário costuma ser curioso, inteligente e muito aberto a novas ideias. É aquela pessoa que gosta de aprender, de trocar experiências e que dificilmente aceita alguma coisa só porque sempre foi assim. E isso sim é uma qualidade maravilhosa, mas toda qualidade, quando perde o equilíbrio, também cria novos desafios. E a primeira sombra de aquário nasce justamente da necessidade de proteger a própria liberdade. Valoriza tanto ser quem é que às vezes cria uma distância antes mesmo que alguém possa se aproximar. Como se manter certa reserva fosse uma forma de garantir que nunca perderá sua autonomia. Mas existe uma diferença muito grande entre em preservar a liberdade e levantar muros. Nem toda aproximação é uma ameaça. E algumas pessoas chegam justamente para caminhar ao nosso lado, não para nos prender. Uma outra sombra muito presente é a dificuldade de demonstrar a sua vulnerabilidade. Muitas vezes o aquariano ou aquariana consegue entender perfeitamente os sentimentos das outras pessoas, dá conselhos incríveis, enxerga soluções, mas quando precisa falar das próprias emoções é difícil. Ele silencia, muda de assunto, racionaliza, como se explicar aquilo que sente fosse muito mais difícil do que resolver qualquer outro problema. Só que o sentimento não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, e ninguém cria ali conexões mostrando apenas a parte que parece forte. Existe também uma outra característica sombra, né, que poucas pessoas associam ao aquário, que é o hábito de tentar resolver tudo com a mente. Aquário pensa muito, analisa, observa, reflete, e sim, isso é uma qualidade, mas existem momentos em que a vida ela não pede respostas prontas, ela pede somente a nossa presença. E nem tudo pode ser entendido antes de ser sentido. Às vezes o coração precisa falar primeiro, né, vir em primeiro lugar, e essa é uma grande dificuldade do aquariano e da aquariana. Uma outra sombra importante é a sensação de não pertencimento. Muitas pessoas, né, de aquário passam boa parte da vida sentindo que são diferentes, como se enxergassem o mundo de um jeito que poucas pessoas conseguem compreender. E isso pode fazer com que criem uma postura de independência extrema, como se dissessem para si mesmas: se ninguém me entende, eu também não preciso de ninguém. Mas no fundo, todo ser humano precisa criar vínculos, porque a independência ela é excelente, mas o isolamento já é uma outra história. Existe ainda uma sombra que quase ninguém comenta, que aquário ele pode se apegar tanto às próprias ideias que às vezes esquece de ouvir o outro. Não porque acredita que sabe demais, mas porque confia muito naquilo que construiu dentro de si. Só que crescer também exige flexibilidade. Até as melhores ideias evoluem quando encontram outras ideias, outras perspectivas. Então, ter opinião é importante, mas continuar aprendendo também é importante. Uma outra sombra é o desconforto com regras que não fazem sentido. Aquário é muito questionador. Isso faz esse signo mover o mundo para frente. Só que aí tem um risco. Às vezes, na tentativa de não seguir padrões, a pessoa acaba rejeitando qualquer estrutura, como se toda regra fosse uma prisão. Mas algumas estruturas, elas não estão ali para te limitar, elas estão ali para te ajudar a te sustentar. Então, existe uma diferença entre viver preso e viver com um propósito. Toda sombra revela uma luz, então vamos dizer aqui que a necessidade de liberdade do aquariano mostra sua autenticidade, a sua curiosidade mostra sua inteligência, a vontade de inovar mostra sua coragem, e nada disso precisa assumir. O objetivo aqui é apenas encontrar o equilíbrio, né? Um aquariano evoluído continua sendo livre, mas entende que vínculos não prendem, que pode continuar questionando, mas também aprende a ouvir. Continua sendo racional, mas permite que o coração também tenha voz. Continua sendo diferente, porque o aquariano ele é autêntico, mas descobre que não precisa enfrentar a vida sozinho para preservar a sua própria essência. Então, se você é de aquário, talvez alguma dessas palavras tenha despertado algo aí dentro.
E eu quero que você se lembre de uma coisa muito importante. Reconhecer a sombra não significa apontar defeitos, e sim descobrir novos caminhos para o seu desenvolvimento, porque a astrologia ela não veio aqui para limitar ninguém. Muito pelo contrário, ela veio para iluminar aquilo que muitas vezes a gente não consegue enxergar sozinho. E talvez a maior liberdade de Aquário não seja fazer tudo do seu jeito. Talvez seja perceber que abrir o coração também é um ato de coragem, porque liberdade não é viver sem precisar de ninguém. Liberdade é poder ser você mesmo, mesmo quando escolhe dividir a sua trajetória com alguém. E aí, você é de Aquário, conhece alguém desse signo? Me conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que ainda temos muito para conversar sobre Aquário e também o lado sombra de cada signo e sobre como transformar os desafios em crescimento. Te espero no próximo vídeo. Até lá!